Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Pergunte ao Mestre. Hoje nós temos o nosso convidado, deve estar chegando já, para a gente bater um papo sobre estruturas. Uma consultoria online gratuita, meio-dia e meio. Esse dessa semana já é o nosso... Deixa eu pensar, segunda até já é quinta-feira, né? Já é o nosso quarto episódio. Só o cimento chegando aí. Boa tarde, Arcanjo. Bora pra cima. Tu tava meio cansadão, até postei aqui. Mas é isso, a gente tá cansado, o que a gente faz? Descansa, né? E hoje estamos aí com o pique todo. Rayane. Deixa eu já adicionar o nosso convidado. Boa tarde, Rayane, tudo bem? Inaldo, boa tarde, Inaldo. Fala, chefe. Boa tarde, Rangel. Tudo bem? Tudo e você? Cara, muito feliz, muito contente de estar participando aqui hoje contigo, cara. Legal, alegria minha. Pelo sotaque, não é mineiro. Onde você está? Eu sou do Paraná para cima, me chamam de gaúcho, mas eu sou paranaense. Hoje você está no Paraná. Sim, eu sou paranaense. Tá em que cidade? Pato Branco, Paraná. Pato Branco. Pato Branco me lembra, pessoal, tem uma personagem que deixou muito famoso o Pato Branco, né? Sua internet falhou um pouquinho. A gente já volta. Boa tarde, Fábio. Essa internet travou com você fazendo careta, inclusive, ó. Pô, fazer careta não. Dressa Arquitetura, Conjunto Engenharia, Danai Ferreira. Caiu a internet dele, deve estar voltando já. Fiquem aí quem tá chegando para esse bate-papo. É sempre uma surpresa para mim, porque o Pergunte ao Mestre, eu não sei, eu sei quem vai ser a pessoa, mas eu não conheço a pessoa com profundidade, então é uma oportunidade também para conhecer a pessoa. E eu não sei o que a pessoa vai me perguntar, então é na surpresa. Quem está chegando aí pode confirmar, a gente nunca combina o Wallace, até para ser o mais natural possível e para que a gente tenha um bate-papo interessante, leve aqui sobre estruturas. Porque no meio do almoço, né? Deixa eu colocar ele aqui de volta. Um papo chato ninguém aguenta. Ué. Coloquei ele aqui de novo. André chegando. Opa, Fala, boa chefe. tarde. Tudo bom? Deu uma quedinha aqui, acho que agora Foi. estabelece. Foi, show de bola. Você tá em Tá, Pato Branco, muito bom. isso, Rangel. Estamos aqui já. E assim, uma satisfação imensa. Eu fiquei muito feliz quando a Milena me convidou. É uma honra imensa estar contigo aqui hoje. Que massa, muito bom. Você é aluno do Master em Alvenaria, né? Isto, correto, Legal. né? Do boxe e do Master em concreto armado também. Show, aí sim, muito legal. Hoje você faz o que em Pato Branco? Rangel, vale lembrar assim, que primeiramente minha formação é arquitetura, né? Legal, A arquitetura, minha especialidade é em gestão de projetos. perfeito. Eu trabalho hoje exclusivamente, eu tenho 12 anos de atuação de mercado, e eu estou focado hoje exclusivamente na alvenaria estrutural de solo cimento. Massa, é o nome do perfil, né? E me perguntam, Exato. cara, e me perguntam muito sobre solo de cimento, então vai ser uma oportunidade também para mim te perguntar algumas coisas, já que você trabalha diretamente com isso, e a gente vai somando as duas experiências, a minha com alvenaria estrutural com bloco de furo vazado, enfim, e você fabrica ou você, como que é a sua relação Atual... com o solo de cimento? Funciona assim, atualmente eu não tenho a fábrica, a gente trabalha com Ah, parceiros. A gente tem uma rede hoje de em torno de 50 fornecedores a nível de Brasil. Então, conforme a região, a gente desenvolve projetos, assessoria técnica para alvenaria de solo cimento, e de acordo com a região que está o cliente, a gente indica um fornecedor que a gente tenha confiança. tá, hoje a gente tem mais ou menos só direcionado com vocês em torno de 50
50 bons fornecedores, no caso. Isso, fornecedores de boa qualidade, que a gente conhece o produto, que a gente sabe que tem um respaldo naquele material, né? Tem algum local onde isso é mais forte ou menos? Não, por exemplo, aí na região do Pato Branco. Eu vou citar, por exemplo, que eu conheço do tijolo vazado, o tijolo não, o bloco vazado de alvenaria estrutural com furo vertical. Aqui na região de Itu, eu estou em Campinas, e a gente tem um polo gigantesco com vários fabricantes de bloco cerâmico de boa qualidade. O solo Uhum, cimento tem alguns polos, por quê? Porque aqui eu tenho boas minas, entre aspas, de argila de qualidade para fabricar esse bloco. Então está uhum. muito atrelado essa presença de argila para a produção do bloco. No solo cimento isso é mais regionalizado ou está bem capilarizado? Não, é totalmente capilarizado. Tem algumas regiões que às vezes você encontra dois, três fornecedores que conseguem atender uma determinada obra. Mas isso acontece muito aqui na região sul. Do Tá, sudeste para cima é bem capilarizado e bem diversificado. tá. Olha, o Pergunte ao Mestre é para ele me perguntar, mas eu vou aproveitar aqui, depois ele faz a Olha, dele. só vou te contar que a minha listinha aqui tem 32 perguntas, tá? Tá, eu vou aproveitar. Ó, o solo cimento, como o nome diz, ele uma mistura de que materiais para a fabricação desse tijolo? Só para o pessoal entender, porque qual é a diferença de tijolo para o bloco? Por que a gente chama de tijolo ou bloco solo cerâmico? A grande sacada do solo cimento é o seguinte: a gente tem ele com a norma dele, a 8492, hoje, por exemplo, ele utiliza como elemento de vedação. Então vamos partir Tá, do primeiro princípio o quê? Vamos ser claros e diretos. A gente ainda não tem a norma estrutural de alvenaria estrutural para solo cimento, certo? perfeito. Então Aham. o que acontece? Principalmente, talvez de repente o teu entendimento seja diferente, eu peço a gentileza que tu me corrija se eu falar Não, alguma o coisa aqui bate-papo é isso, fica tranquilo. diferente, sabe? Então, o que acontece? Por que o meu entendimento é como um tijolo? Primeiro, por causa da dimensão dele. Enquanto Uhum, você tem 19 de altura lá no bloco, a gente tem 7. tá. Tem alguns fornecedores que fabricam dimensões de altura diferenciadas. Mas o padrão é o quê? 7. Por que 7? Porque eu tenho 30 fiadas para me chegar na 2,10 de altura Uhum, e eu tenho 40 fiadas para me fechar um pé direito a 2,80. tá. Então, para ser a modulação dele, né? Então, o que Uhum, que acontece? Para puxar o respaldo aí da tua alvenaria estrutural de bloco de concreto, pega lá a família do bloco de 1530, por exemplo, é o mais próximo que a gente tem da família do solo cimento. Por quê? Porque eu tenho uma dimensão uhum, dele duas famílias basicamente, 12,5 por 25 por 7 de altura, tá. ou 15 por 30 por 7 de altura. Tá, Então é entendi. a família, pegar a correlação, né, lá do bloco de concreto, o que mais próximo atinge em relação a famílias é o 1530 lá do bloco de concreto, né? Que lá no concreto é 14,29. Tá, muito bom. Isso, Do exato, mais cerâmico, um centímetro da argamassa, né? perfeito. Isso. Tá, entendi. E todos eles têm esse furo. Todos. É unânime. Tá aparecendo algumas variações no mercado, mas é padrão o quê? Os dois furos, da forma como existe o bloco vazado de concreto estrutural lá, a gente tem um solo cimento vazado com dois furos, que da mesma maneira como existem os groutes lá, a gente trabalha com os groutes aqui. Tá, e Então, os furos não, o material em si de fabricação, o que que é? No cerâmico é um blend de argilas. isso. Aí é Aqui a gente argila. considera o quê? Um blend também, não deixa de ser um blend, mas de solo com dosagens diferentes entre argila, solo argiloso e solo arenoso. Então, em alguns casos, a gente faz essa combinação. Então, qual que é a grande sacada que a gente vê para a produção do solo cimento hoje, Rangel? É que a gente não tem essa questão da necessidade da fonte de exploração, como você comentou aí, da questão da argila aí na região de vocês aí em São Paulo. Então, eu consigo ter uma extração de solo de uma camada superficial, tiro a camada inicial da parte orgânica, eu já consigo ter uma extração de solo para a produção
do tijolo de solo cimento, né? Então, Entendi. basicamente, o que que é? É uma mistura de um teor entre uma homogeneização de solo com um teor de cimento, mais a umidade correta nessa mistura. Homogeneiza e ele é prensado, diferente do bloco de concreto que A vibradensado, maromba, né? né? Tem uma Isso. maromba lá, né? Tá. Inclusive, eu vi uma situação muito interessante, aí não sei se estrutural, mas que de vedação me chamou muita atenção. Por exemplo, na tragédia de Mariana, onde se utilizou parte daquela lama, né, para a Uhum. produção de blocos ecológicos, que tem gente que chama isso, né, de bloco ecológico, Sim, é tem esse exato. apelido. Correto. Tá, tá. Beleza, deixa eu ver se tem mais. Ah, para o pessoal entender, então, existe uma norma, tem, de fabricação desses blocos, tá? Não da fabricação do bloco, chama 8492, é A isso? 8492 de fabricação, tá? E 8492. eu me perco um pouquinho nos números aqui, já te passo aqui. É 8491 e 8492, né? A 8491 é requisitos e a 8492 resistência e absorção. Tá, aí nessas normas dão parâmetros de como para aceitação do lote. Então tem que ser feito o ensaio de tanta unidade, a depender do lote. A resistência média para que seja aceito tem que ser maior que 2 MPa, já é Correto. menor que a resistência média da estrutural. A menor resistência deles tem que ser maior do que 1,7 MPa, desde que tem uma possibilidade lá, com mais de 50%, pelo menos tem que ser maior do que 1,7 MPa. Quer dizer, existe uma norma de fabricação do Uhum. bloco, para que esse bloco seja adequadamente fabricado. Qual que é a dificuldade hoje? A gente não tem, na norma de alvenaria estrutural, que são a 16868, dividida em três partes, ela não engloba o solo cimento como material ali para a alvenaria estrutural, tá? Então é esse o ponto-chave e eu acredito que essas sejam as dúvidas principais. A internet dele ficou ruim de novo. O PD já participou de um projeto com blocos com aproveitamento de rejeito. A ideia é bem legal, tá? Eu acho bem interessante. Ele já volta aqui. E aí, eu mesmo sou super tentado a utilizar cada vez mais isso como alvenaria estrutural em situações de carregamentos menores. Caiu, volta aqui. Tem problema, acho que sua internet deve estar um pouco instável, mas volta aqui, ó. Deixa eu pegar você de volta. Lá, lá. Aqui. Já coloco você de volta. Bom, Opa, cara, vamos lá tá com que estabilidadezinha aí. tem problema. 32 perguntas, agora é sua vez. Maravilha. Cara, como tu estava falando em questão de resistência, colocar um ponto aqui específico, Rangel. A gente está com um tijolo hoje no mercado que a gente está trabalhando de 7 MPa para cima. Tá. Então, o que que acontece? Tirar um paradigma aqui, já que tu está dando uma abertura para a gente dar um questionamento, né? Lá atrás, vamos colocar assim, 2 décadas para trás, existia um problema muito sério no tijolo do solo cimento, que era a qualidade dele. Tá. Porque lá no começo, mais ou menos no ano 98, 99, quando começou a guinar o solo cimento no Brasil, era utilizada a prensa manual. Então ali não te dá um padrão de qualidade nenhum. Aí com o tempo foi evoluindo e a gente tem uma parceria hoje com o fabricante de renome nacional hoje da parte de solo cimento e conseguiu se chegar num Pode, equipamento nacional pode, hoje, pode falar o nome, pô. Pode falar o nome. a Alroma, equipamento de Alma. solo cimento, que é Tá. aqui do sul também, uma cidade próxima aqui. Então, o pessoal, a gente vem acompanhando eles nessa jornada. Eu estou há 12 anos no mercado. E desde o começo a gente já vinha conhecendo o material deles. Na época eles fabricavam o tijolo e eles foram aprimorando bastante a questão do maquinário. E hoje eles são referência a nível de Brasil no maquinário do tijolo do solo cimento. Então, atingiu-se uma qualidade muito boa. E na parte das questões ali, eu vou puxar um questionamento um pouquinho mais voltado para essa questão de norma, tá? Tá. Dessas 32 perguntas, eu quero, as primeiras 20, eu quero fazer contigo
um ping-pong. Bem, eu te pergunto, você responde rapidinho para a gente dar fluidez e dar um foco maior nas últimas. Pode ser? Pode, bora lá. Tá, vamos lá. Primeiro assim, para tirar um estigma aqui. Quando a gente fala de peso específico de bloco, basicamente a gente vai estar ligando lá na NBR 6120, certo? Perfeito. Mas aí existem casos que nem tudo está lá na 6120. Surgem dúvidas de alguns materiais, como é o exemplo do nosso. Aí eu te faço a seguinte pergunta. De quem é a responsabilidade do cálculo específico do bloco? O fabricante tem que ter isso ou o engenheiro calculista na hora do projeto? Então, o calculista tem que ter essa informação e alguém precisa passar para ele. Senão ele pode estar sendo ou pesando na mão ou diminuindo a mão. Então, os casos onde a NBR 6120 não aborda ou não deixa claro, e lembrando que às vezes até o que a NBR 6120, que é a norma de cargas, aborda, a gente discorda de alguns, tá? Às vezes porque tenta dar uma generalizada e faz ensaios, né? Ou solicita o ensaio do fabricante ou o calculista pede ensaios para a construtora. Então, desde que venha de um laboratório credenciado e tal, a informação precisa chegar para o calculista por quem quer que seja. O peso específico, então, gerado lá, calculado lá no laboratório. No laboratório, perfeito. E quanto Entendi. é o peso específico do bloco solo-cimento? Você sabe de cabeça? Tá, olha, aí tem que puxar o volume, não, porque dá uma variação de massa, certo? Então, o que acontece? Só para você ter uma ideia, o tijolo, o bloco com furo vertical vazado, com parede vazadinha, eu até tenho lá, depois eu pego na outra sala, ele é 12 quilonewtons por metro cúbico. Então vai variar em função da largura. O de parede massa é 14 quilonewtons por metro cúbico. O tijolo, propriamente dito, ele é 18 quilonewtons por metro cúbico. Então, eu imagino que o seu esteja mais próximo do 18 quilonewtons por metro cúbico, ele tem uma massa muito maior. Exato. O que acontece? Eu vou ter que puxar os números, não tenho para te dar agora com precisão, não vou mencionar porque posso estar passando informação errada e o pessoal acompanha, né? Mas, falando da massa específica, por que eu te questiono isso? Porque a gente nota que em relação à massa do tijolo, dá a diferença. Se não tem uma prensa adequada para a produção do solo-cimento, ela dá diferença na compressão, consequentemente, uma diferença na massa do tijolo. Que daí, quando você vai calcular o peso específico, você vai ter uma diferença lá em função do peso específico. Então, esse era um primeiro questionamento. Isso pode ser, então, para cada fabricante. Isso. Que daí, consequentemente, com o peso específico, você vai ter o cálculo, né, do peso próprio da parede, né? Perfeito. Aí, dentro do que a gente vem abordando, e eu sou muito grato ao teu conhecimento, Rangel, porque eu consegui aumentar muito o meu nível técnico de abordagem a partir do momento que a gente começou a trocar feedbacks, do momento que comecei a consumir o teu conteúdo. Então, sempre aconteceu o seguinte: as obras de solo-cimento a nível de Brasil, elas são muito do conhecimento empírico. Então, faz assim, porque dessa forma dá certo. Esse foi sempre o mantra, digamos assim. Mas desde que eu comecei a entrar no mercado, eu comecei a questionar algumas coisas. Mas por que isso está assim? Por que isso está dessa forma? E algum tempo para cá eu venho observando assim, as obras de solo-cimento são supradimensionadas. Por causa da quantidade de grout, por causa da quantidade de aço e por aí afora. E eu comecei a questionar isso. Então, o que eu peguei? As normas da alvenaria estrutural, tentando trazer isso mais próximo para a realidade da alvenaria de solo-cimento. Então, a partir daí, começou a vir alguns questionamentos, dos quais eu estou discorrendo contigo agora aqui. Tá? Dentro do que eu vi no box de alvenaria estrutural, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, algumas até conceituais, tá? Então, se eu falar alguma bobagem, por gentileza, reforço, peço que você me corrija. Para dar esse ênfase, e daí na hora que a gente consegue transmitir o conhecimento, a gente dá o porquê daquela situação, entende? Perfeito. Então, assim, quando você considera a alvenaria estrutural armada, você considera que ela é armada porque você tem um grout com aço ali dentro, ou porque você está trazendo o concreto armado
para uma obra de alvenaria estrutural? Só por uma questão de conceito. Nem uma coisa nem outra. Então vamos deixar claro. Antigamente, inclusive tem gente que pergunta isso até hoje, nós tínhamos 3 classificações: alvenaria estrutural não armada, alvenaria estrutural parcialmente armada e alvenaria estrutural armada. Hoje não temos isso mais. É alvenaria ou é armada ou é não armada. Classifica o que torna a alvenaria estrutural armada. Quando o aço que está presente, o aço vertical, dentro de um ponto de grout, é necessário para combater aos esforços de tração na alvenaria. Então, eu só vou saber isso calculando. Então, eu calculei a edificação, calculo a flexão composta, que a gente está fazendo isso no esse cálculo manual e depois vamos fazer no TQS. Quando eu tenho uma flexão composta, ou seja, uma carga lateral. Que carga lateral? Vento, desaprumo, recalque, normalmente vento e desaprumo que são as obrigatórias, poderia ser um arrimo. Eu tenho uma flexão composta. O que é isso? Ó, se eu fizer isso, eu tenho tração aqui e compressão aqui. Essa é a flexão composta. Então, é como se a parede tivesse tendência de arrancar quando eu tenho a flexão. Uma carga lateral fez aqui, ela faz isso. Essa tensão de tração, que lógico, é muito pequenininha, principalmente, quanto maior o edifício, o vento gera uma força, o vento é o mesmo, mas ele gera uma força maior, e aí esses volumes, essa tensão de tração são maiores. Nenhuma casa térrea acontece, mas é quase nenhum. Então eu calculo qual que é a tensão de tração e faço uma comparação. Olha, a alvenaria, a norma de alvenaria nos dá números para isso. A alvenaria, por exemplo, com argamassa de 4 MPa, ela resiste a 0,2 MPa de tração, por exemplo. É esse o número que está na norma. Calculo a tensão de tração e verifico. Olha, a alvenaria sem aço, mesmo que zero aço, ela resiste a esse esforço de tração sozinha? Sua internet eu acho que está caindo. Eu vou esperar você voltar, que esse ponto é importante. Pessoal, os vídeos vão ficar gravados? Provavelmente não. Nós estamos decidindo isso ainda. Porque boa parte assiste aqui, ou a gente deixa por um período curto e retira. Tá? Importante, porque é um bate-papo, né? Importante que vocês estejam aqui com a gente. Deixa ele, a internet dele dá um pouco instável, deixa ele voltar, porque eu acho que ele precisa dessa resposta, é importante. Deixa eu voltar ele aqui. Boa tarde, Frantônio. Me perguntam muito sobre o falecimento. Tá, vou continuar aqui. Então, quem que resiste à tração? A própria alvenaria. Calculei. E se aquela tração solicitante é maior do que a alvenaria resiste, eu preciso ter um aço para combater os esforços de tração. A partir daí, essa alvenaria é classificada como uma alvenaria estrutural armada e, consequentemente, precisa respeitar, inclusive, a armadura mínima. Aquele aço que a gente coloca, que é construtivo, quer dizer, não calculei a alvenaria, ou calculei e não preciso de nenhum ponto de grout. Então, porque se eu não calcular, nunca vai ser alvenaria estrutural armada, porque eu nunca vou saber se isso é necessário ou não. Tem que calcular. Então, calculei, tem aquela tensão e não preciso de aço nenhum, eu coloco alguns pontos de grout no encontro de paredes para dar o que a gente chama de ductilidade. Se uma alvenaria tiver zero aço, ela é um material muito frágil. O que é um material muito frágil? É que o caminhamento de fissuras levam à fissuração, a uma ruptura frágil, que a gente chama. Um concreto armado, quando ele começa a fissurar, eu vejo, ó, deu uma trepinha aqui, deu outra aqui, ó, tá dando pau. Ela não simplesmente rompe. Um exemplo de estrutura que não tem dutilidade, estrutura metálica. Você já viu alguma trinca numa viga metálica? Essa viguinha tá trincando, não trinca. Quando ela cai de vez, ela não te avisa. Então, a gente não quer estruturas, quer dizer, não que não quer, que não é desejável, né? Que se as estruturas não dê sinal de colapso. E a alvenaria estrutural, quando eu coloco alguns pontos que a gente chama de construtivos, em canaletas, encontros de paredes, do lado de porta e janela, que no cálculo não foi necessário, porque o bloco está dando conta sozinho, a gente chama de construtivo, e aí esse aço, independente dele existir ou não, é uma alvenaria estrutural não armada. Então é um conceito ligado ao cálculo. Certo. Rangel, tu tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tá, beleza. É que às vezes tá dando umas oscilaçãozinhas. Tá. Vamos lá, vamos em frente.
Eu observei também uma diferença muito grande de modular no AutoCAD para o TQS Alvest, né? É absurda a velocidade que Ah, você sim, consegue fazer no Alvest, né? sim. Outro ponto que eu achei interessante é o seguinte, tu comenta que o embasamento da alvenaria estrutural acima do nível da baldrame, que normalmente a gente tem abaixo. Aí eu te pergunto o seguinte, vocês fazem, como é que fica a questão do piso? Não dá problema de infiltração por capilaridade? Então, não, se você impermeabilizar bem tanto a fiada do baldrame quanto a fiada de embasamento. O que é fiada de embasamento, pessoal? É uma fiada onde as tubulações saem de dentro da casa. Você tem dois caminhos possíveis, ou acima da viga baldrame ou abaixo. Na verdade, quem define isso? O nível do terreno. Porque imagina, se o terreno já está no nível mais baixo, como é que você vai passar a tubulação ainda mais baixo e para dar caimento vai cair onde? Então, eu tenho que ver qual que é o nível da rua que recebe e o nível da alvenaria. Então, isso depende de níveis. Não tem como ser Uhum. sempre abaixo, senão você tem que subir muito a casa para que ele seja abaixo. Não faz sentido. Outra coisa depende das alturas das vigas. Se é uma casa, tudo bem, uma viguinha baldando de 20 por 30 ali. Se é um prédio, a viga tem 80. Como é que eu vou fazer para ficar passando aquilo lá para baixo? Então, Tá mais. normalmente, ela é acima e é Uhum. impermeabilizado o baldrame e essa fiada. Então, a gente não tem problema de capilaridade por isso. Certo. Vamos lá, outra questão. Em relação à ancoragem do aço do grout. 20 vezes a bitola do aço. 40. Então, 40? O número é 40. Então, 40 vezes a bitola do aço. Se eu tenho 8 milímetros, eu vou ter 32 centímetros de engaste, isto? Mais ou menos isso, exatamente. Tá. E aí é o seguinte, a ancoragem na alvenaria de solo cimento, quando a gente tem radier, normalmente em casas térreas, não existe o arranque desse grout. Uhum. Pessoal, costume isso, como eu te falei, sempre de conhecimento empírico, fura-se o radier e faz o engaste ali do aço. Aí Uhum. eu te pergunto, problemas de punção nisso? Não, punção não, mas ó, vamos voltar atrás. A gente disse que tem aço que está para combater esforço de tração, ou seja, eu tenho uma reação na barra, e tem aço que está só para dar ductilidade na alvenaria, tá? Se o aço tem uma força de tração nele, furar, e normalmente radier em edificações mais baixas, e normalmente a alvenaria Uhum. é não armada, furar para embutir, por exemplo, um radier que a altura tem 10, 12, 15 centímetros, não mais do que isso, você vai embutir 8 centímetros, 12. Isso, se tivesse tração nesse ponto, não serve para nada. É nada. Uhum. Não consegue dar ancoragem. Então, 40 FI que a gente está falando é de barras que tem tração. Então, isso seria ou mais do que isso. Né? Isso vem lá do concreto armado. Quando a gente calcula no concreto armado, é 38 FI para um aço CA50. Tá dando assim no seu de vez em quando, mas eu acho que a Sim. internet aí, tá? O pessoal até confirma se é a minha ou se é a sua. E eu vou tocando o barco quando ficar Tá, parando. não, tranquilo, eu tô te ouvindo. Depois você assiste também. Eu vou ficar aqui, eu deixar um Tá, tempinho. tá de boa. Então está Vamos lá. relacionado com isso, com o quanto de esforço tem na barra. Aí, nesse caso, poderia ser depois. Não tem problema, porque eu não tenho esforço, Uhum. na verdade. Certo. Em relação ao transpasse mínimo do aço galteado na horizontal. Mesma coisa, 40 FI. Tá. Teste de compressão de canaleta. Também faz ele tanto oco quanto cheio? Não tem, né? Como é que você vai fazer teste de compressão de canaleta? Só faz do bloco. Não tem como fazer ensaio no canaleta. Faz do bloco só. Essa Não era tem como, não tem. um dos Manda ele grandes pro kits. laboratório, manda ele ensaiar. Cheio dá para fazer, mas uma canaleta cheia tem a resistência, na verdade, do grout aqui lá dentro. Sim, Não tem entendi. ensaio de canaleta, não. A gente só procura e pede para que o fabricante faça no mesmo lote de fabricação do bloco para que eles tenham a resistência iguais. Mas não Uhum. tem como, não existe procedimento para ensaios de canaleta.
Certo. Tu comenta também a respeito da armadura, seja ela vertical ou horizontal do grout, de pelo menos 10 milímetros. Se É um tratando de... parâmetro. É um parâmetro só, tá? Ela poderia, antigamente, era 2 feet 6.3. Eu já usei Mas... muitos 2 feet 8. Mas não é calculado isso. Então, é um parâmetro. Uhum. Tem cálculo de quem? Da canaleta, da laje. Da verga tem que calcular. Uhum. Mas aí, por exemplo, pensar em casa terra um sobrado no máximo. Tu acharia adequado eu poder substituir o 10 pelo 8? Então, eu não tenho parâmetro para te responder isso, percebe? Uma Uhum. casinha térrea, o padrão, como que a gente está chamando de padrão? Existe um livro, chama Parâmetros de Projeto em Alvenaria Estrutural, foi coordenado pelo Uhum. professor Guilherme Passequian, e ele foi publicado Uhum. pela BCP. Como que foi esse livro? Ele juntou vários escritórios, em 2012, vários escritórios na época, que projetavam alvenaria há muito tempo e falava, galera, o que não está na norma, vamos fazer aqui um parâmetro de o que vocês usam. O que vocês normalmente usam de projetista muito experientes, o que vocês têm aplicado. E uma das coisas que é consenso é essa. Utilize esses barra de 10 milímetros, pelo menos, para dar a utilidade que se espera. Numa casa terra, talvez usar um 8 vai fazer grande diferença? Na minha visão, não. Faz diferença absurda no custo da casa? Também não. Então, eu não tenho número para dizer. Eu prefiro usar uma barra de 10 pelo motivo que eu estou explicando. Uhum. Mas não vejo isso como grande prejudicial. Certo. Outra questão utilizando o transpasse de 15 centímetros para cada lado, em vergas, para até 1 metro, ou 30 para cada lado acima de 1 metro. Elimino o grout nas laterais das aberturas? Não, para você eliminar, você tem que fazer um pouco mais. Para se eliminar. Esse é o mínimo, tá? Então, o transpasse tem que existir. Pelo menos, como você está falando, pelo menos meio bloco para até 1 metro e um bloco para um pouco mais do que isso. Para você eliminar o grout na lateral, você precisaria fazer, na minha visão, pelo menos mais um bloco para cada lado. Aí dá para eliminar aqui. Dressa, conheci solo cimento em um trabalho do meu técnico em edificações. Achei sensacional. Muito bom. Grande mestre Guilherme, meu docente da graduação e coordenador do mestrado. Olha que legal. Guilherme Passequinha, ele foi banco do meu mestrado. Muito bom, a gente tem um bom relacionamento. E sem dúvida, para mim e para muita gente, é uma maior referência acadêmica para a alvenaria estrutural. Ele ainda é, né, o coordenador da pós, lá da UFSCar, da área de estruturas. Trazendo ele de volta aqui. Mestrado e doutorado. Voltamos. Cara, minha internet tá me boicotando aqui, porque 300 mega e tá fazendo isso, cara, de par do roteador, ninguém merece, viu? Cara, ontem eu tava assistindo uma do Zuckerberg e a dele travou. Falei, cara, puta que sacanagem. Então não é só comigo. Travou, mas vamos lá. Bom, vamos lá. Cara, assim, eu vou puxar algumas lebres aqui que o horário tá comendo, tá? Tá. E algumas você respondeu com a resposta de outras perguntas. Tá? Pega as bem cabeludas. Viu? Vou puxar uma agora aqui que aí tu vai me ajudar num raciocínio, tá? Perante a 8492, tá? Que é a norma do solo cimento, tá? Para análise, tá? Eu vou mudar minha câmera aqui, ó. Tem a seguinte situação. A norma diz o quê? Para mim cortar um bloco, tá? Ilustração dos corpos de prova preparados a partir de tijolos maciços e vazados com duas metades invertidas e superpostas, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho aqui duas metades como se fosse um meio prisma, certo? Uhum. Certo. A pergunta que eu te faço é o seguinte. Pelo que eu revirei as normas, teste de resistência à compressão de tijolo vazado para alvenaria de vedação.
teste de resistência de bloco cerâmico, seja teste de resistência de bloco de concreto, é sempre o bloco íntegro. Eu puxei essa lebre desde uns dias antes da Milena me chamar para a live. Eu falei, não, essa eu vou ter que trazer para o Rangel. Na minha cabeça, se você tiver um entendimento diferente, me passe. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: você já viu com toda a tua experiência, algum teste de tijolo que não é nem é meio termo, não é nem do tijolo e nem do prisma? Eu não estou testando um tijolo inteiro e eu não estou testando um prisma, que seria 2 tijolos, certo? Aí, eu não sei da onde saiu isso na norma, mas você concorda comigo que isso está errado? Eu não vejo sentido nenhum nisso, né? Realmente, eu não vejo sentido nenhum. O que acontece, como tem essa rebarba aí do furo, provavelmente os ensaios têm que fazer um capeamento, né? Sim, tem que capear, correto. Para regularizar isso, senão eu posso romper nesse ponto de ressalva e todo o restante. Agora, cortar o bloco, na minha visão, já é um problema, porque você pode gerar uma vibração e perder resistência no bloco como um todo. Eu vou tentar descobrir quem que fez essa norma, vou tentar descobrir quem é a comissão, pra gente... Você já descobriu, não? Quem que é da comissão? Não, inclusive assim, vou ter que jogar outra lebre ali, que de repente tu vai dar pulo aí agora, mas já que estamos no fogo, vamos, né? Eu estou em contato com a BNT já faz algum tempo, Rangel, para definir algumas coisas, certo? Em contato com algumas comissões, eu pedi autorização para participar de algumas comissões, eles estão me concedendo, e logo, logo eu vou estar em umas 3, 4 comissões aí, pertinentes aos nossos temas aí, certo? Mas eu nunca achei óbvio isso. Só que o que acontece com os fabricantes de tijolo de solo cimento? Eles mandam o tijolo para testar. Separam as amostras, mandam para o laboratório. O laboratório, qual que é a interpretação do laboratório? O laboratório faz o que está na norma. Perfeito. Então, o que eles pegam? As amostras, cortam no meio e fazem um prisma de meio tijolo. Para dar a resistência como se fosse de um tijolo. Para um tijolo. Não coloca argamassa nem nada, é só um... Não, coloca argamassa. Faz o capeamento, tá? E faz a argamassa e assenta ele, deixa curar, tem tudo isso certinho na norma. Mas não é a resistência nem do tijolo e nem do prisma. Entende? E daí acontece assim, ó. Deixa eu achar aqui rapidinho. Pera aí, quero ver se eu encontro aqui. Aí vem assim, ó. Laudo, tá? Não vou identificar ninguém, mas acontece assim, ó. Não sei se vai dar para ver aí. Mas resistência média, tá? Tá aqui, ó. Tá. Ali, ó. Só não tá? tô vendo o número, mas tô vendo. Então, o que acontece? 2.8, é isso? 2. Não. 12.5. 12. Tá? Tá. De meio bloco. Tá? Então, só que o que acontece? Daí você calcula a área do volume do bloco, eles calculam em cima de meio bloco. Então, eu quero acreditar que o quê? Se for fazendo o teste do bloco, do tijolo inteiro, ele vai dar algo parecido. Não vai fugir muito disso também. Nunca testou? Você nunca teve essa curiosidade de pedir para um laboratório? Falei, cara, testa para mim aqui, ó. Sim, agora eu vou te contar o que nós estamos fazendo. Dei um spoiler já numa live 2 semanas atrás. Tá. A gente está conseguindo viabilizar uma logística, Rangel, porque a dificuldade dos fabricantes é essa. Aqui laboratório, dificuldade de acesso. Então, como a gente presta assessoria para fabricantes, eu comecei a criar uma parceria aqui e está dando certo. Estamos para fechar agora, a gente já viabilizou logística a nível de Brasil para a gente trazer os tijolos de vários fabricantes e testar num laboratório para a gente poder acompanhar aqui no Paraná. Então a gente está fechando mesmo laboratório, para a gente começar a homogeneizar os testes de solo cimento a nível de Brasil. Essa é uma das pegadas.
Então agora eu fiquei feliz da vida porque tu concordou comigo que é uma Concordo, norma, é super estranho, existe não uma faz norma, sentido. mas você sabe que as normas você vai ter que ir atualizando e às vezes você acha que algumas coisas que lá atrás talvez pudesse existir algum sentido, hoje não existe mais. A É, última atualização dele é de 2013. Então algumas coisas específicas assim, sabe? 2013, né? Uma coisa que eu recomendo fortemente, que algumas normas fazem e outros não, é porque, assim, muita coisa a gente não pode escrever na norma, quando está desenvolvendo. É que existe Uhum. um documento da norma comentada, que esse documento é livre. Então, nesse documento de norma comentada, poderia acontecer da comissão explicar o porquê daquilo. Ó, foi uma discussão assim, assim assado, pensou-se raciocinar dessa forma, bababá. Então, uma coisa que você pode até sugerir, né, se você trabalhar, é da gente emitir um documento extraoficial, que não é da BNT, porque lá explicando os motivos das escolhas daquelas coisas. Porque essa é uma coisa que, com o pouco conhecimento que eu tenho, com a experiência que você tem, com a galera que está acompanhando a gente, não faz sentido. Mas pode ser que tenha alguém que enxergou. Então, é isso aí. Levanta a bola, traz para a comissão. Talvez tenha alguém que tenha participado e apareça. Opa, pera lá que eu quero te explicar o porquê isso aconteceu. Mas até lá não faz sentido mesmo. É melhor. Uhum. Aí o que, que a gente está analisando? Eu estou pegando as referências da norma da alvenaria estrutural e aproximando-as com essa situação. Então, assim que a gente alinhar agora essa questão do laboratório, a gente vai fazer isso que tu comentou. Testar um prisma de verdade, como se fosse um prisma de bloco de concreto, e testar o tijolo inteiro, íntegro. Eu sugeriria vocês testarem 4 coisas: o tijolo inteiro, o prisma, uma pequena parede e uma parede Uhum. inteira. Por quê? Qual que é a minha dificuldade? Vou dar um exemplo. Você tem fabricante aqui na região de Campinas? Tem, próximo aí sim. Eu estou construindo, vou começar a construir uma casa de campo minha, tá? Uhum. E, cara, eu queria fazer parte da casa de campo com tijolo, só e cimento, que eu acho que fica lindo. Eu acho lindo. Não precisa nem revestir, que ele ficou muito bem feito. Eu acho que fica muito bonito. Mas eu tenho esse tipo de dúvida de por que eu teve um colega que perguntou, mas não dá só para pegar um ensaio de prisma lá da norma de alvenaria e aplicar. Eu faço o ensaio de prisma disso aí e uso a norma de alvenaria daí para frente. Não dá, porque lá tem algumas coisas na norma de alvenaria que fazem inter-relação entre um prisma e a parede. Ele faz a ligação direta. Então, deixa eu voltando ele aqui. Um prisma a parede resiste a 70% da resistência de um prisma. É uma relação que a gente tem lá na alvenaria estrutural, muito bem testado. Voltando aqui. Então, saber qual que é a relação da resistência de um bloco para um prisma, de um prisma para uma pequena parede e de uma pequena parede para uma parede inteira, isso é um ponto importante de ser testado. Porque tem mais coisas, tem flambagem, tem mais coisa além de só compressão. Então, testa-se, por exemplo, uma pequena parede, tem até na alvenaria estrutural um coeficiente R, que é um redutor da resistência em função da esbeltez da parede. Que a gente consegue testar a parede de diferentes alturas. Claro, quanto mais alto, menor esse redutor, porque ele é maior que 1, mais se reduz a resistência da parede. Então, para que ainda tenha mais subsídios, uma das coisas que eu incentivaria você a fazer é isso. Bloco só inteiro, prisma do bloco inteiro, mini parede. O que é uma mini parede? Uma parede de 1 metro de altura. 1 metro por 1 metro. E uma parede inteira. Pega uma parede de verdade, 2,80 metros, um pé direito muito utilizado, 2,60 que seja. E aí começa a se ter relações. Custa caro, né? Mas aí com 50 fabricantes, eu acho que dá para ratear isso um pouco melhor. Já existem algumas comissões de estudo e tudo mais em relação a criar a norma de alvenaria estrutural. E você comentou, Rangel, ali antes, o nome do doutor engenheiro Guilherme Parzequian. Perfeito. Tá? Que ele tem até uma aluna dele aqui, ó. Ele está diretamente ligado a 16868, né? Ele foi o secretário dessa norma. E aí o que acontece é o seguinte, chegou para mim uma informação que partiu dele uma sugestão de se fazer os ensaios adequadamente e, em vez de reinventar a roda, criar outra norma de alvenaria estrutural,
Uhum. Criar, de repente, lá talvez já tem estabelecido da parte 1 a 5 da alvenaria estrutural. Estou divagando. Mas, de repente, criar uma parte 6 para tratar exclusivamente lá dentro da norma de alvenaria estrutural da alvenaria de solo-cimento. Perfeito, excelente. Algo Cara, assim, é um sabe? caminho incrível, um caminho incrível. O Guilherme está na UFSCar, eles são Uhum. super especialistas nesse tipo de estudo. Eu até comentei aqui que ele foi banca do meu mestrado, né? E é um cara assim, muito, muito reconhecido sobre isso. Então, se tem esse caminho, cara, cai para cima, porque todo mundo ganha, cara, todo mundo ganha. Tem gente Sim, com fazendo. certeza. Os fabricantes de bloco cerâmico convencional não perdem, porque é um público diferente, né? O solo cimento ganha segurança. Vocês não estão concorrendo entre os fabricantes de bloco estrutural, na minha visão. Vocês concorrem com sistemas menos eficientes para algumas construções e concorrem com um déficit habitacional gigante que a gente tem no país e que o solo cimento ele pode contribuir muito com segurança, qualidade, aquela coisa toda. Então, Sim, caminho. inclusive. E qual que é o foco do solo cimento? É bem esse que tu comentou antes, Rangel. É, há casas térreas, sobrados, casas de campo, casas de fazenda. No máximo, o meu entendimento para o solo cimento é 4 pavimentos. Cara, e Eu fica não. lindo mesmo. Teve um colega meu construiu um É, casa, exato. A cara, gente tem N cases, sabe, Rangel? Fica muito bonito mesmo. Mais ou menos por aí. Cara, o horário tá comendo, tá quase indo para a reta final e eu quero puxar um outro negócio aqui contigo. tá. Primeiro, antes disso, é possível adicionar lá no TQS Alveste as informações do solo cimento? É totalmente configurável. É possível para nós começar a ensaiar, começar a entender algumas coisas ali? Tem série de geometria, o momento de inércia, as características de um bloco de solo cimento, insere a relação prisma-bloco, insere as características, peso específico, tudo isso é configurável. Uhum. Tá. Rangel é o seguinte, um outro detalhe que acontece com a alvenaria de solo cimento, que não é uma arquitetura pensada para a alvenaria de solo cimento, para a arquitetura modular. Normalmente, quando o cliente decide fazer com a alvenaria de solo cimento, ele já tem uma arquitetura pronta para o concreto armado. E a gente tem que compatibilizar isso para a alvenaria de solo cimento. É quase sempre, eu diria assim, 80% dos casos é assim que funciona, certo? Então eu queria te questionar um detalhe aqui, o seguinte, eu vou virar para o AutoCAD aqui agora, para você conhecer uma situação que é muito comum para nós. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu tenho uma garagem, certo? O vão de entrada da garagem aqui, né? A porta de acesso, tá? Você tá conseguindo ver mais ou menos aí? Sim, você nunca vê. Tá? Aí o que acontece? Eu vou sobrepor agora aqui a planta do pavimento superior. Acontece isso aqui, ó. Tá? Vou tirar os veículos aqui. Tá. As paredes magentas são a parede do térreo. E as Uhum. paredes sem achura são as paredes superiores. Tá. Isso é muito comum. Aí eu te pergunto o seguinte: o que na tua análise é mais interessante com esse tipo de situação? Trazer a alvenaria, trazer o concreto armado aqui e fazer vigamento em tudo isso aqui? Ou, de repente, resolver isso aqui com laje maciça? Eu não. Que vão tem isso? O menor vão tem quanto? Tá com 5,5 por 9, se não me engano. Esse aqui é menor, 5, 6 e 20. Eu tenho outro que tem um vão de 9. Talvez, no máximo, uma para diminuir esse vão, tá? Talvez no máximo uma viga aí. Ou resolveria com a laje 20 de altura e faz a alvenaria em cima da laje normal. Eu prefiro. Prefiro do que encher de viga aí. Tá, mas pera lá, vamos recapitular. Então tu diria fazer um vigamento no meio para diminuir o vão? Aí você ficaria com dois vãos. Nesse caso, o menor é 5,5, não é isso? Isso. Ficaria com dois vãos de 2 metros e pouquinho. Então você faria uma laje de 12 de altura, por exemplo. Uma laje de 12 de altura, um vão até de 3 metros e pouquinho, ela suporta na boa com a alvenaria em cima, tá? É só calcular, mas eu estou te dando algumas ideias do que eu Uhum. faria.
ou você faz um pano de laje só e usa uma laje de 20. Uma laje de 20 de altura vai suportar aí, normalmente um vão de até uns 6 metros e pouquinho, com alvenaria sobre ela. Aí você faz uma alvenaria de vedação, que pode ser o próprio tijolo, o próprio bloco. Mas aí descarrega essas vigas adicionais em cima direto da alvenaria? Então, aí depende da carga que der nessa viga. Se essa carga que der nessa viga for baixa, eu suporto ela direto em cima da alvenaria. Caso contrário, eu crio 2 pilarzinhos ali de 14 por 30 só para receber só essa viga. E já que tu falou de pilar, eu posso ter um entendimento que pegar a modulação do concreto, do bloco de concreto, com 15,30, com 2 blocos, isso se torna um pilar feito de bloco com grout? É possível dimensionar pilar de alvenaria estrutural, aquele que a gente conhece, só que pela norma atual, para que seja pilar, inclusive eu tenho que detalhar estribo, tá? E aí, cara, aí normalmente não compensa, tá? Entendi. Então, teria que fazer estribinho dentro, passando com... Tem que fazer um bloquinho, coloca um estribo, coloca outro bloquinho, coloca o estribo, que o estribo vai ficar na junta de argamassa, né? Dá um trabalho gigantesco. Então, pode, mas não compensa. Alguns casos a gente usa pilar camuflado, né? A gente camufla o pilar de tijolo, dupla uma parede, algumas soluções nesse sentido. Ele fica lá dentro, isso aí. Quero ver o que mais, não sei como está a tua disponibilidade de tempo aí, Rangel. Eu perdi o controle do horário. Tem mais 5 minutinhos, aproveita aí. Tá. Então, gostei da tua colocação a respeito de repente, dessa participação do Dr. Guilherme Parziquian, justamente para a gente tentar ajustar isso. Seria um e eu entendo assim, Rangel, se a gente conseguir trazer, por mais que tenha as peculiaridades do solo cimento, como, por exemplo, o não uso de 1 centímetro da argamassa. É outra polêmica, né? Não, mas não é bem polêmica, é só, o negócio é assim, por que a gente não faz junta colada na alvenaria? Porque junta colada na alvenaria teria que refazer todos os ensaios, com outra característica, o que não dá para calcular como junta de 1 centímetro, que absorve deformação, porque o ensaio de prisma muda completamente, o ensaio de cisalhamento muda completamente. Então, o esquema já que essa característica já faz os dimensionamentos para essa característica da junta colada, né? Que é com argamassa polimérica, normalmente. A internet dele hoje está um pouco ruim. Deixa eu colocar ele de volta e a gente finaliza. Voltou. Então, na minha visão, o esquema é só esse. Não é que é uma desvantagem. É que é diferente. E se é diferente, tem que ser considerado assim todos a parametrização do cálculo. Então você entende, Rangel, que se a gente fazer os testes, já considerando essa situação, poderia ser normatizado dessa forma? Considerando os parâmetros? Na minha visão, sim. Porque assim, Rangel, o que eu analiso do setor é assim, a gente acabaria com um monte de mito se a gente conseguisse trazer a alvenaria de solo cimento para dentro da norma de alvenaria estrutural. É isso aí, é isso aí. Porque as más práticas que existem hoje na alvenaria de solo cimento, elas seriam cortadas pela raiz. É isso, é isso. Então, a desinformação leva ao erro, leva ao preconceito, leva a um monte de coisa. Exato, como eu te falei. Então, um dos nossos trabalhos-chave aqui é tirar os paradigmas do conhecimento empírico que vem lá de 2, 3 décadas atrás. Isso, é pegar esse conhecimento empírico, ensaiar, colocar em meios científicos, botar à prova, e agora, ó, porque normalmente o empírico, na maioria das vezes, funciona. O problema é que o empírico ele recebe viés diferentes, e o empírico não é padronizado. E a falta de padronização
a falta de critérios claros e bem definidos, empírico, nos levou a isso. Vamos ensaiar? Porque, poxa, se está funcionando na prática, no laboratório vai funcionar. E faz isso de uma maneira estruturada e isso traz segurança para todo mundo. Uma consultora, por exemplo, dificilmente vai querer fazer solo cimento porque ela não tem norma para isso e aí ela fica refém de um cara querer processar porque ele fez uma construção que não é normatizada. Isso pode dar discussão, não estou dizendo que está errado ou que está certo. Pode dar pano para manga, entendeu? E às vezes muitos deixam de adotar porque não quer ter essa preocupação. E aí uma norma acaba com isso. Já hoje você faz parte também da comissão da 16868? Eu participei de 100% das revisões das reuniões oficiais da 16868, parte 1, 2 e 3, e agora da parte 4, que está em discussão, deu até uma parada. Parte 4 não participei de todas, mas participei de algumas, que é a parte que vai tratar de alvenaria estrutural em situação de incêndio. Então, possivelmente, que se a gente adentrar, trazer isso para a norma, a gente vai poder participar junto com a gente e a gente ter a honra de trocar melhor esse feedback. Né? Isso aí. As reuniões normalmente aconteceram na UFSCar, na Unicamp e na USP, nesses 3 lugares. Eram presenciais, no caso? Foram, né? Porque foi antes da pandemia. Da pandemia. Hoje tem uma que eu estou participando, vou tentar lembrar, que é de alvenaria de vedação, que está rolando. Talvez valha a pena vocês participar também. Essas estão sendo pelo Zoom. Legal. Arranjar uma última pergunta para fazer o fecha. Engaste de sacada em balanço quando eu não posso fazer o contrapeso. Então, se eu tenho, por exemplo, a laje do pavimento normal, faço a sacada e eu posso contrabalancear com a própria laje, resolve fácil. Mas se eu tenho a sacada aqui e eu não tenho o elemento para me contrabalancear aqui, o que tu sugere para não ocorrer uma torção ali na alvenaria? Viga de concreto. Sobre a alvenaria? Sobre a alvenaria, uma viga de concreto com largura e rigidez suficiente para segurar esse balanço. É a única contrabalancear, no caso. Porque daí eu tenho uma que a gente chama de torção de equilíbrio. Torção de equilíbrio, imagina um ponto de ônibus, é um balanção e não tem nada atrás. Quem que segura? Aquela viga do ponto. E aí ela tem que ter inércia para não deixar que ela aconteça isso aqui. Então é uma viga de concreto absorvendo esforço de tração. Desculpa, de torção. Esforço de torção em viga, quem absorve é principalmente estribo. Tá? E lá, mas se ela absorve totalmente o esforço de torção, eu posso descarregar ela em cima da alvenaria sem problema nenhum? Pode. Aí depende dos esforços de torção. Então, se é um esforço de torção relativamente alto, além disso, eu faria pilares. Mas na maioria das vezes não são esforços. Então, é um balanço de quê? É um balanço de 2 metros, por exemplo. Seria uma baita de uma viga que ela vai torcer e tende a levar a alvenaria junto. Aí, além da viga, eu faço alguns pilares. Então, depende da magnitude dessa torção. Maravilha! Beleza? Show de bola! Queria te agradecer, Rangel. Acho que foi bem bacana o bate-papo aí. O grosso aqui a gente conseguiu dar uma passada bem legal. E, de repente, uma oportunidade aí. Hoje a internet estava me boicotando um pouco aqui. Mas, se você topar, Rangel, a gente poderia fazer uma live mais voltada ao solo cimento. Para a gente fazer mais esse feedback. Vamos, inclusive, depois você me passa, se tem fabricante aqui em Campinas, tá? Que eu queria visitar. E quem sabe eu viabilizo isso nessa casa de campo minha que a gente está fazendo, porque eu acho que fica muito elegante. Então eu revisto, tem gente que não reveste nem interno nem externo. Eu revestiria interno, mas o externo eu deixaria aquela aparência do bloco, eu acho meio bonito. Esse que é a pegada, né? A parte estilo rústico, né? Que eu tento marcar uma visita lá. Sim, aí próximo a Campinas, né? Isso. Eu estou exatamente em Campinas. Se estiver aqui na região, você me passa. Maravilha. Te agradeço, Rangel, e estou à disposição lá no nosso Instagram também aí, para a gente tirar dúvida de quem desejar aí a respeito do solo cimento. Show. Eu agradeço. E mais uma vez, muito obrigado pelo teu conhecimento aí, a disponibilidade, Rangel. Obrigado. Só responder aqui, Polimef 92. Nesse caso,
há necessidade de protendido nesse caso? Não, porque torção não é uma tensão de estado limite de serviço, é estado limite último. Cassiano vai fabricar bloco de concreto lá em Fortaleza. Ó, tem uma sugestão agora de bloco solo cimento também para você, Cassiano. Cassiano é aluno lá do Master também. Beleza? Ah, Valeu, legal. pessoal. Obrigado. Valeu, Rangel. Valeu.